Bom, então, mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo, bem-vindos, bem-vindas. A gente vai fazer, então, a apresentação final referente ao nosso programa ICTP Cypher para jovens cientistas, um trabalho desenvolvido ao longo de um ano pelo Arthur Dumont, o Henrique de Cristo, a Lavínia Góes e o Pedro Filho, sob a orientação da Isabela Maieto. Então, agora a gente, sem mais delongas, já vai passar a palavra para vocês. Assim que vocês terminarem a apresentação, a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser fazer algum comentário, perguntas, fica dessa forma. Ok? Então, fique à vontade. Boa tarde a todo mundo. Vou compartilhar a tela aqui. Então, hoje eu, o Henrique Fonseca, e meus dois colegas Arthur Dumont e Lavínia Góes, vamos apresentar uma introdução à teoria de campos. Nós somos estudantes de iniciação científica do programa ICTP Cypher para jovens cientistas, e a nossa orientadora é Isabela Maieto. Então, inicialmente, nós queríamos entender alguma coisa sobre o nível mais fundamental da natureza, mais especificamente as partículas elementares. Só que, para estudar física de partículas, você precisa saber a teoria quântica de campos, que não é a teoria mais simples de todas, por assim dizer. E, para poder estudar a teoria quântica de campos, você precisa saber pelo menos algo de mecânica quântica e teoria clássica de campos. Enfim, para saber a teoria clássica de campos, você precisa saber alguma coisa de teoria da relatividade restrita e mecânica lagrangiana, entre outros pré-requisitos, mas, enfim, aí os pré-requisitos vão até lá embaixo. Esse é o sumário que nós pretendemos falar hoje, e vamos começar com mecânica lagrangiana. Então, a ideia da mecânica clássica é descrever o movimento de partículas, ou de corpos rígidos. E o primeiro passo para fazer isso é saber onde estão esses objetos. Então, escolhido um sistema de coordenadas, a posição de uma partícula ou de um ponto material é definida como um vetor que tem 3 componentes. Essas componentes dependem do tempo e são chamadas coordenadas. A taxa de variação da posição em relação ao tempo é definida como o vetor velocidade, e a taxa de variação da velocidade é chamada aceleração. Essa é uma ilustração do que seriam essas ideias de posição e velocidade. Então, se a gente tiver um sistema com n partículas, nós teremos 3n coordenadas. E a lista dessas coordenadas em um dado instante t é chamada configuração do sistema nesse instante. É como se a gente tirasse uma foto do sistema e soubesse onde estão todas as partículas. Se nós precisarmos de S coordenadas para descrever exatamente a configuração de um sistema em um dado instante, nós dizemos que esse sistema tem S graus de liberdade. Só que não necessariamente essas coordenadas precisam ser cartesianas, como a minha notação XYZ fazia parecer. Na verdade, quaisquer coordenadas, quaisquer quantidades, Q1, Q2, Qs, que definam a configuração de um sistema, são chamadas coordenadas generalizadas. E, por analogia, as derivadas no tempo dessas coordenadas são chamadas velocidades generalizadas. É um fato empírico que, se nós soubermos as velocidades de todas as partículas em uma dada configuração, é possível derivar como vai ocorrer o movimento de todas elas no tempo. Isso pode ser feito, por exemplo, na mecânica newtoniana, usando a segunda lei de Newton. Essas equações que dizem como o movimento acontece são chamadas equações de movimento. O conjunto formado por todas as possíveis configurações de um sistema é chamado espaço de configurações, ou seja, é o conjunto em que cada ponto corresponde a uma configuração toda do sistema. Mas, já tendo em vista essas ferramentas básicas, como que de fato acontece a dinâmica do sistema? Como a gente consegue predizer as trajetórias? Para isso, a gente pode considerar um problema de valor de contorno. Na física newtoniana, o mais comum é considerar problemas de valor inicial. Então, nós temos 6n constantes de integração iniciais, e a partir daí a gente deriva o resto do movimento. Só que na mecânica lagrangiana é interessante, pelo menos no começo, pensar em um problema diferente, um problema de valor de contorno. Então, em vez de 6n condições iniciais, a gente tem 3n condições iniciais e 3n condições finais. Porque assim a gente consegue pensar, por exemplo, em uma configuração inicial e uma configuração final e tentar achar qual seria o caminho entre essas duas. Acontece que o caminho realmente tomado por um sistema é o que obedece o princípio de Hamilton, que diz que a trajetória de um sistema mecânico de uma configuração em TA até uma configuração em TB
é aquele que é um extremo da integral de ação, sendo que a ação é essa integral que envolve uma certa função chamada lagrangiana, que depende do tempo, das coordenadas e das derivadas dessas coordenadas, integrada no tempo. Então, vamos tentar entender qual seria, de fato, essa trajetória e, pelo menos, achar alguma equação que nos diga algo sobre ela. Então, seja Q de t a trajetória que extrema a ação em uma só dimensão, em um só grau de liberdade. A gente pode aproximar essa função por uma série de intervalos menores, em vez de pensar na função contínua como um todo. Então, deixa eu passar aqui para a imagem, que vai ficar mais claro. Então, a gente tem a função Q de t, e em vez de considerar todas essas curvas e continuidades complicadas, a gente divide em uma poligonal, aproxima com uma poligonal. Esse processo ele foi introduzido pelo Euler, e a ideia dele era conseguir avaliar a variação dessa função Q de t quando nós variamos um pouco um de seus parâmetros. Então, se nós dividirmos esse intervalo TA, TB em várias partições de tamanho ΔT, a gente pode aproximar essa função como essa poligonal de n mais 2 vértices. Só que aí a ação também muda um pouco, porque anteriormente a ação era essa integral no tempo, e agora, por meio dessa aproximação, faz sentido dizer que a ação é essa soma da lagrangiana, nessas coordenadas aqui, multiplicadas pelo intervalo de tempo ΔT. E a partir daí é possível analisar como acontece a variação da ação em relação a uma certa coordenada. Então, digamos que a coordenada no tempo tq, no ponto tq, varia um pouco. E a ideia de uma trajetória que minimiza a ação é que se nós variarmos um pouquinho essa coordenada qk, na verdade, a variação na ação deve ser zero, porque ela é um extremo. Então, em pontos extremos, a derivada deveria ser zero. Ok, então, vamos tomar a derivada da ação em relação à coordenada qk, e isso vai ser essa soma de derivadas multiplicado pelo ΔT, porque são nesses termos em que aparece o qk. Como Q0 e Qn mais 1 são fixos, por hipótese, S é essa soma aqui, e a variação da ação em relação à coordenada é essa soma aqui. Só que aí a gente pode usar a regra da cadeia para várias variáveis. E usando a regra da cadeia, a gente chega que a derivada da lagrangiana em relação às coordenadas tem uma contribuição direta das coordenadas e uma contribuição indireta das velocidades generalizadas. Então, a gente pode dividir os dois lados por ΔT e a gente chega nessa equação aqui. Só que aí tem algo muito legal aqui, porque como a gente dividiu por ΔT, apareceu esse termo aqui, menos 1 sobre ΔT, multiplicado por uma diferença de derivadas. Só que se a gente tomar o limite quando o número de intervalos vai ao infinito, ou seja, quando o ΔT vai a zero, essa diferença aqui, multiplicado por 1 sobre ΔT, vira uma derivada no tempo. Então, tomando esse limite, a gente tem que essa derivada da ação em relação à função que a gente está tomando, que a gente vai usar essa notação um pouco sugestiva aqui de derivada funcional, é a derivada da lagrangiana em relação às coordenadas menos a derivada no tempo da derivada da lagrangiana em relação às velocidades generalizadas. Só que em um extremo, essa derivada funcional tem que ser zero, porque pequenas variações da função Q de t tem que levar a uma variação nula na ação. Então, a gente chega às famosas equações de Euler-Lagrange. Nesse caso, a gente derivou só para uma direção, ou só para um grau de liberdade, mas isso pode ser feito com todas as direções. Faltou dizer ainda qual que é de fato a cara da função lagrangiana. A gente só tratou dela como um objeto abstrato. Na verdade, ela pode tomar várias caras diferentes, dependendo do contexto, e, no fundo, ela é só a função que funciona para derivar as equações de movimento. Mas, em vários sistemas, ela tem uma cara bastante conhecida, que é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Isso pode ser derivado usando um princípio bastante geral da mecânica, que é chamado princípio de D'Alembert. Agora, de fato, nós vamos entrar na parte dos campos. E a primeira pergunta que surge é: o que são campos? Obviamente, todo mundo sabe o que são campos, certo? Mas essa piadinha infame é feita há muito tempo, aparentemente, e na Universidade de Annecy, há uns 30 anos, o Departamento de Teoria de Campos tinha uma placa escrito Ministério da Agricultura, Departamento de Teoria de Campos, e achei esse fato curioso.
Mas, de fato, os campos na física têm uma história mais recente do que os campos na agricultura. Ele começa mais ou menos no século XIX, com uma certa distinção entre mecânica de partículas feita pelo Newton e seus contrapartes, e a física de contínuos, que lidava com hidrodinâmica, ou então eletrodinâmica e óptica. Mais especificamente na eletrodinâmica, foi Faraday quem imaginou que não necessariamente a força elétrica tinha que se dar à distância, como se fosse algo meio fantasmagórico, mas poderia haver alguma coisa entre os corpos que transmitisse essa força. Essa foi a primeira ideia do que seria o campo elétrico. Mais tarde, Maxwell formalizaria essa ideia sobre uma ideia mais matematicamente rigorosa e chegaríamos em algum ponto na formulação que é sintetizada pela força de Lorentz, que diz que a força eletromagnética atuante em uma partícula em algum lugar em que tem campos elétricos e magnéticos é dada por essa fórmula aqui. Esse aqui é um desenho do livro do Maxwell, em que ele trata de linhas de força, que justamente são representações do campo elétrico. Então, até agora nós falávamos sobre sistemas discretos, com partículas, e usávamos um índice natural para as coordenadas, porque havia um número natural de partículas, ou, enfim, de direções. Só que, se nós quisermos analisar um sistema contínuo, por exemplo, uma corda vibrante, faz mais sentido usar um índice contínuo, porque há infinitos pontos a se considerar. Então, em vez de QI de t, nós teremos φx de t, uma função que depende tanto do ponto que nós estamos olhando, esse ponto sendo um vetor no R3, por exemplo, e do próprio tempo. Então, o exemplo a ter em mente pode ser a corda vibrante ou o campo eletromagnético, o que soa mais natural. Então, para definir campo, é preciso primeiro definir o que é um mapa, uma função, porque um campo nada mais é do que um mapa. Então, sejam dois conjuntos não vazios x e y. Um mapa F de x em y é um conjunto de pares ordenados, x, y, tal que para cada x no domínio, existe só um x no codomínio. Essa é uma representação do que seria um mapa e um exemplo de como mapas podem ser definidos a partir de pares ordenados. Então, matematicamente, um campo φ é um mapa que vai do espaço-tempo a um conjunto de, no geral, tensores, de escalares, de vetores ou tensores. Então, a ideia de um campo, de fato, é associar a cada ponto do espaço-tempo um valor, uma amplitude. Se nós quisermos dar um tratamento clássico, é possível pensar o espaço-tempo como se fosse o produto cartesiano da reta real com o espaço vetorial euclidiano. Só que, à luz da relatividade, esse modelo não faz sentido, porque o espaço-tempo é mais complicado do que a maioria das pessoas gostaria. Então, faz sentido substituir esse produto cartesiano, de fato, pelo espaço-tempo de Minkowski. Então, nós precisamos ver um pouco de relatividade agora para poder fazer isso. Eu vou compartilhar para você, tá, Lavínia? Para não ter problema com a sua internet. Ok. Vai lá, então. Boa tarde, gente. Agora, como o Henrique disse, a gente vai precisar um pouco de relatividade restrita, então eu vou introduzir um pouquinho a vocês, né? Isa. A relatividade restrita foi estudada, né, fundamentada pelo físico alemão Albert Einstein, que viveu entre 1889 e 1955. Além de ter o prêmio Nobel, por mais que não seja pela teoria da relatividade em si, mas ele foi o autor, né, dessa teoria que revolucionou a física para a gente, né? Foi ele que mudou nossa perspectiva de enxergar o espaço e o tempo, ou espaço-tempo. Pode passar. A relatividade restrita, ela é baseada em dois postulados, né, que é dita com, né, a gente toma isso como extrema verdade para a gente conseguir estudar essa nova área da física que Einstein introduziu para nós. Então, o primeiro princípio, o princípio da relatividade, diz que todas as leis da física newtoniana são válidas para todos os referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São referenciais que têm aceleração zero. Não importa se esse referencial esteja em movimento ou parado. E o princípio da constância da velocidade da luz, que diz que a velocidade da luz c é a mesma para todos
os referenciais inerciais. Dito isto, nós temos algumas consequências. Que, como a velocidade da luz ela é a mesma, ela é, né, é uma constante, no, né, em referenciais inerciais, não importa se você está em movimento ou parado, nós temos que o espaço e o tempo, eles são relativos, né, para caber nessa condição. Então, esse estudo diz que o tempo, ele se dilata. Então, a pessoa que ela mede um evento e ela não está no referencial próprio. O que é o referencial próprio? É o referencial em que o evento acontece. Então, se essa pessoa não está no referencial que o evento acontece, para ela, o tempo que demorou para esse evento acontecer é maior do que o tempo próprio do evento, né? O tempo medido do referencial próprio. E o espaço? Para uma pessoa que está vendo esse evento acontecer, não do referencial próprio, mas de fora, esse espaço é menor para essa pessoa do que quem está medindo do referencial do evento, do referencial próprio, é o que chamamos de comprimento próprio. Pode passar. E se nós temos um espaço e o tempo relativos, nós podemos deduzir que o espaço e o tempo eles não podem trabalhar separados, eles têm que estar juntos, né? Porque se um muda, o outro muda, eles estão juntos ali, de certo jeito. Então, o que a gente faz? Como o Henrique disse no começo da apresentação, um espaço, né, é o sistema de coordenadas, nós temos x, y e z, né, o sistema de coordenadas. Mas como o espaço e o tempo trabalham juntos, agora nós adicionamos a coordenada tempo, né, nesse sistema de coordenadas. Pode passar. Como nós fazemos isso? O sistema de coordenadas, ele tem que trabalhar numa unidade de medida só. Qual unidade de medida? Nós trabalhamos em metros, pelo sistema de unidade de medida, né? O sistema SI. Só que o tempo, ele é medido em segundos. Então, o que nós fazemos? Nós multiplicamos pela velocidade, como está descrito na análise dimensional do slide, para que assim nós consigamos introduzir a dimensão temporal, mas ainda assim com a mesma unidade de medida que x, y e z. Pode passar. Percebamos que nós temos os quadrivetores, né? Que são esses x em cima e x embaixo. Nós temos esse é o que nós chamamos de índice de Lorentz. Ok, percebemos que eles são diferentes. Mas como é que a gente faz para converter eles? A resposta disso é a métrica de Minkowski. E eu vou mostrar um pouquinho de como, né, a gente faz isso. Pode passar. Como a gente pode perceber, eles são diferentes, uma vez que x em cima é c, ct, x, y e z. Já x embaixo é ct menos x menos y e menos z. Aqui nós colocamos essas coordenadas como matrizes, né, de 4 linhas e uma coluna para facilitar as nossas operações matemáticas com ela. Então, aqui, como nós podemos ver, nós temos essas duas, e por multiplicação, nós precisamos que x em cima se torne x embaixo. Como a gente faz isso? Multiplicação de matrizes. Por definição, né, pela regra de multiplicação de matrizes, para que esse resultado seja verdadeiro, nós precisamos que a métrica de Minkowski, que é eta, com mu e nu em cima, seja uma matriz 4x4. E para converter esses valores, podemos fazer uma analogia. Ok. Na matemática de matrizes, para que uma matriz multiplicada por outra matriz continue sendo ela mesma, nós multiplicamos essa matriz por uma matriz de identidade. Só que aqui nós queremos mudar, de forma bem simplista falando, os sinais de x, y e z. Como nós fazemos isso?
alterando os valores que multiplicariam, né, na multiplicação de matrizes, esses valores. Então, a métrica de Minkowski, ela é essa matriz 4x4 gigante que nós estamos vendo. Pode passar um pouquinho, Isa. Então, a gente pode ver essa igualdade que nós tínhamos visto no primeiro slide da métrica de Minkowski. É por isso que a métrica de Minkowski é a métrica de Minkowski. É assim que nós fazemos a conversão de valores. Então, a gente percebe aqui também essa igualdade. Dessa vez, não olhando para as matrizes, mas pelos, né, em vermelho aqui em cima. A gente pode perceber que a métrica de Minkowski multiplicado por x nu em cima, que é o nome dessa verdadeira nu, elas se cortam, né? Com o nudo da métrica de Minkowski e o nudo desse x, elas se cortam, assim sobrando no embaixo. Então, a gente pode falar de uma coisa chamada notação de Einstein, né? Pode passar. A notação de Einstein, ela diz que dois índices repetidos, eles se somam. Então, nós temos aqui um produto escalar entre dois quadrivetores, que são os nossos x, que nós vimos ali atrás, que nós podemos dar ele por s ao quadrado para tornar mais geral. Então, se eles se somam, eles vão multiplicar e vai somar cada um dos produtos. Por isso, essa somatória aparece ali no cantinho. Só que, já que a notação de Einstein diz que os índices repetidos se somam, por mais que essa somatória esteja ali, a gente não precisa que ele apareça ali de fato, né? Uma forma de simplificar a nossa vida. Então, para a nossa introdução de relatividade restrita, isso é tudo que nós precisamos para a apresentação. Bom, agora que nós temos as ferramentas da relatividade, é possível continuar o desenvolvimento da teoria de campos. Então, em vez daquela notação inicial em que o x contínuo era o índice, faz mais sentido dizer que o campo depende também do índice. Então, a gente coloca o campo como sendo um argumento do... Quer dizer, o índice x como sendo um argumento do campo. Então, ficamos com φ de xt. Analisando o caso com grau finito, quer dizer, com um número finito de graus de liberdade, a lagrangiana seria algo como uma soma contínua, seria uma integral sobre as energias cinéticas e potenciais. Mas o limite, quer dizer, seria uma soma, né? Mas o limite contínuo de uma soma discreta é uma integral. Então, nesse caso da corda vibrante, por exemplo, parece fazer sentido definir a lagrangiana do campo como sendo essa integral no espaço de uma outra função parecida com a lagrangiana chamada densidade lagrangiana, que depende do campo, das derivadas do campo em relação ao tempo e ao espaço, do próprio espaço e do tempo. Esse aqui é uma ilustração do limite contínuo de uma corda vibrante, então aquele processo de aproximação em que, de grosso modo, somas se tornam integrais. Então, também por analogia, faz sentido definir a ação como a integral no tempo da lagrangiana. E, de forma mais geral, ela vai ser a integral no espaço-tempo da densidade lagrangiana. Assim, nós podemos pensar em algum problema parecido com aquele que nós tínhamos resolvido para o caso discreto, que utilize o princípio de Hamilton para derivar equações de movimento. Então, agora vamos explorar um pouco a equação de Euler-Lagrange para esse formalismo contínuo de densidades de lagrangiana e campos. Então, no cenário contínuo, nós escrevemos funções lagrangianas, que são funções do campo e das derivadas do campo. E como nós vamos tratar de problemas relativísticos, nós precisamos colocar o espaço e o tempo na mesma página,
para isso a gente usa um objeto interessante, que é a quadriderivada, que é dada por del x mi, que é igual a del t, del x, del y e del z. E aqui lembrando que a partir de agora nós iremos usar unidades naturais, onde a velocidade da luz é igual a h cortado, que é igual a 1. E antes de nós abordarmos, de fato, a equação de Euler-Lagrange, nós precisamos fazer uma restrição física. Então, esse campo escalar que nós estamos trabalhando, ou outros campos também, eles não podem ser absolutos em todo espaço-tempo. Então, no limite do quadrivolume que nós estamos trabalhando, o campo precisa ir a zero. E é isso que vai nos permitir trabalharmos com problemas de contorno, de condição de contorno, e chegarmos às equações de Euler-Lagrange. Mas então agora a gente pode escrever uma variação bem pequena da Lagrangiana, ΔL, que é dada pela taxa de variação da Lagrangiana com respeito ao campo, vezes uma variação bem pequenininha do campo, mais o quanto essa Lagrangiana ela muda com a variação do campo, vezes a variação da taxa de variação do campo com respeito ao espaço-tempo. E a gente pode definir um quadrivetor bastante útil, que é o quadrivetor canônico ao momento, onde a coordenada zero, a coordenada temporal, é igual a del L, del φ ponto, que é o que é comumente chamado de canônico ao momento. E a gente pode inverter a ordem da derivada na equação 1. Então, delta de del mi φ vira del mi φ de delta φ. E a gente chega na equação 3. Perceba que aqui a gente tem um termo bastante interessante, que é esse quadrivetor multiplicado por essa derivada. E a gente pode pensar no produto na derivada desse produto bem aqui, do quadrivetor canônico momentum com o delta φ. Então, a gente pode realizar essa derivada, que resulta justamente da derivada do produto clássica comum. Então, a gente tem o primeiro termo vezes a derivada do segundo, mais o segundo termo vezes a derivada do primeiro. E esse termo bem daqui, ele aparece na equação 4. Então, a gente pode isolá-lo para substituirmos na equação 3. Chegamos, então, aqui, onde a gente tem alguns termos interessantes, principalmente esse do meio, em que nós temos esse del mi, φ mi, delta φ. E aqui é justamente o quadro divergente desse quadrivetor bem aqui. Isso vai ser bastante importante mais para frente. Agora nós podemos aplicar o princípio da minimação, o princípio da ação estacionária, que diz que a derivada funcional da ação com respeito ao campo é igual a zero. Nós podemos escrever a variação da ação como a integral em todo o quadrivolume da variação da Lagrangiana. Então, fazendo isso, nós chegamos na equação 8. Perceba que eu já separei essa equação em duas integrais. E essa integral da direita ela é bastante interessante porque é a integral de um quadridivergente sobre todo o quadrivolume. E a gente pode fazer uma analogia com o teorema de Gauss, de análise vetorial, diz que a integral de volume do divergente de um campo vetorial F dV é igual à integral fechada de superfície do campo F escalar o infinitésimo de área. Então, se nós temos um certo volume V, no qual existe um campo vetorial F, nós podemos trocar, por assim dizer, uma integral sobre esse volume para uma integral sobre a área fechada, sobre a superfície fechada desse volume. Nós podemos pensar da mesma forma aqui para esse nosso caso quadridimensional, onde nós temos agora um quadridivergente que se tornará, essa integral da direita, se tornará uma integral
na superfície do nosso quadrivolume, nos limites do nosso quadrivolume, como nós estamos trabalhando em todo o espaço-tempo. Mas nós definimos antes que o valor do campo nos limites do quadrivolume é zero. Então, essa integral da direita, ela inteira vai a zero. E nós ficamos somente com esse termo aqui, em que o ΔS é integral em todo espaço-tempo da variação da Lagrangiana com respeito ao campo, menos a derivada espacial, espaço-temporal, do canônico momentum na versão quadrivetor. Isso que multiplica uma variação pequena no campo. E aplicando o princípio da ação estacionária, esse ΔS tem que ser zero, portanto, integrando tem que ser zero. Então, tudo que está aqui nesse colchete precisa ser zero, e essa é justamente a equação de Euler-Lagrange para a teoria de campos. E a partir dela nós podemos achar equações de movimento para uma determinada densidade lagrangiana, e é o que nós vamos fazer a seguir. Então, agora vamos tratar de Lagrangiana de campos escalares, e sempre, claro, aqui nós estamos trabalhando com densidade de Lagrangiana, mas então o nosso problema agora é escrever essas funções lagrangianas, só que a dificuldade é que existem várias formas, muitas combinações possíveis, e nós precisamos saber qual delas se adequa ao nosso problema. E aqui, lembrando, nós estamos trabalhando com problemas relativísticos, então a principal coisa que a gente espera é que a relação de dispersão, que é a relação entre energia e momento nesse nosso problema, seja E ao quadrado igual a P ao quadrado mais M ao quadrado. Então, nós precisamos escrever uma lagrangiana, e para sabermos se ela está de acordo com o nosso problema, a gente precisa aplicar a equação de Euler-Lagrange para achar a equação de movimento, e resolvendo a equação de movimento, nós chegamos na relação de dispersão. Então, esse é o passo a passo para o final da nossa apresentação, e é o que eu pretendo fazer, mostrar aqui. Mas, mesmo assim, ainda tá bastante aberto esse problema de escrever lagrangianas. Vamos, então, elencar algumas regras importantes que essa lagrangiana precisa seguir. O primeiro ponto é que ela deve ser invariante sobre transformações de Lorentz. Isso vem lá do princípio da relatividade, que diz que a física ela é descrita, ela é a mesma em todos os referenciais inerciais. E se a descrição física do nosso sistema nessa formulação é justamente a lagrangiana, nós precisamos que essa lagrangiana seja a mesma em todos os referenciais inerciais. O segundo ponto é que essa lagrangiana precisa respeitar algumas simetrias globais. E isso acontece porque a gente tem que as simetrias elas estão relacionadas às leis de conservação. Isso acontece por causa do teorema de Noether, que é algo que nós estudamos ao longo do ano. Não está aqui na apresentação, mas é algo também muito importante. E nós estamos descrevendo um sistema, e nesse sistema a gente quer, por exemplo, que ele respeite conservação da energia, conservação do momento, conservação do número de partículas. Então, nós precisamos que essa lagrangiana possua algumas simetrias de interesse. E o ponto 3 é que o potencial dessa lagrangiana, porque, claro, nós vamos escrever lagrangianas que sejam algo como termo cinético menos termo potencial. Isso daqui, claro, uma densidade, sempre trabalhando com densidade. Só que esse termo de potencial bem aqui, ele precisa admitir um estado de vácuo, que é um ponto de mínimo. Então, seguindo, a lagrangiana aqui cumpre esses requisitos, é dada pela equação 12. Então, essa lagrangiana é invariante sobre transformações de Lorentz. O potencial, que é esse termo bem aqui, ele possui um estado de vácuo bem definido em φ igual a zero, claro, que é uma parábola. Essa lagrangiana possui simetria de translação espaço-temporal também. Então, se nós fizermos essa transformação da quadriposição, então, quadriposição mais um certo a μ, essa lagrangiana se mantém a mesma, com a diferença de uma pequena
de um pequeno divergente que vai embora quando a gente faz a integral da ação. E veremos a seguir que m representa a massa desse campo, claro. Eu aqui que é uma constante, mas por futurologia, eu escolhi a letra M. Mas, claro, foi uma letra muito bem escolhida, porque nós veremos a seguir que M representa justamente uma massa. Então, a equação de Euler-Lagrange, ela é essa daqui, da equação 13, e a notação de Einstein se faz presente no segundo termo, e a gente pode abrir essa notação de Einstein para facilitar a nossa vida, chegando, então, na equação 14, bastante extensa, mas vai ser muito útil. E a gente pode fazer a mesma coisa com a lagrangiana, expandindo a soma de Einstein. A gente fica, então, com a equação 15, e a gente pode fazer as derivadas. Então, a gente deriva a lagrangiana com respeito ao campo, e chega em menos m2φ, claro, derivando esse termo aqui. A gente pode derivar a lagrangiana com respeito ao del0φ, chegando em del0φ, porque, claro, esse expoente cai. E a gente pode fazer a mesma coisa para as coordenadas espaciais, para essas derivadas espaciais ΔK, onde K é igual a 1, 2 e 3. E aí a única diferença é que agora nós teremos um sinal de menos, porque esse sinal de menos é carregado da métrica de Minkowski, que nós estamos usando com mais menos 1 do que 1, digamos assim. Então, nós podemos substituir todas essas equações 16 na equação de Euler-Lagrange, e a gente chega na equação 17, e a gente percebe justamente que o lado direito da equação ele pode ser agrupado também por notação de Einstein. Ficamos, então, que menos m2φ é igual a Δμ embaixo, Δμ em cima, φ. Passando esse termo para o lado direito, a gente chega justamente na equação de Klein-Gordon, que é uma equação muito importante de mecânica quântica relativística, e que é dada pela equação 18. E a solução então, essa aqui é justamente a equação de movimento. E nós podemos agora solucionar essa equação para encontrarmos a relação de dispersão. A solução dessa equação é uma onda plana, justamente porque isso é uma partícula livre. Normalmente, soluções de partículas livres são ondas planas, mas aqui nós temos derivadas de ordem 2, e justamente a função que se repete, né, que as derivadas são periódicas, por assim dizer, é exponencial. Então, é muito interessante que nós solucionemos essa equação usando uma exponencial. E aqui nós temos onda plana. Esse vetor k ele é chamado de vetor de onda, e é dado, o módulo dele é 2π sobre o período espacial, o comprimento de onda. E a gente pode usar a relação de de Broglie para escrever esse comprimento de onda em função do momento, dessa forma bem aqui. E é convencionado que o vetor de onda ele tem a mesma orientação, então ele tem a mesma direção e sentido do momento. Isso pode ser visto, por exemplo, em eletromagnetismo, em que o momento eletromagnético tem a mesma direção e sentido do vetor de Poynting, que tem justamente a mesma direção e sentido de propagação da onda eletromagnética. E a frequência angular é dada por 2π vezes a frequência, e a gente sabe da hipótese de Planck, que é igual a h vezes a frequência. Então, a gente chega justamente em que a frequência angular ela é igual à energia sobre h cortado. Mas aqui em toda a apresentação nós estamos usando unidades naturais, então h cortado é igual a 1. As equações se reduzem simplesmente a vetor de onda é igual a momento e frequência angular é igual a energia. Então, a nossa onda plana tem esse formato de equação 23. A gente pode tomar as derivadas, né? A gente tem, só repetindo aqui, então a gente pode tomar as derivadas do campo, tá bem aqui,
E então nós chegamos na equação 24 e rearranjando os termos, a gente chega justamente na relação de dispersão, que é exatamente a relação de dispersão relativística. Só que para que esse seja o caso, e nós estejamos trabalhando com um problema de fato relativístico, a letrinha M precisa representar massa. Então, a conclusão é que o termo menos 1/2 de M2, Φ2, ele representa a contribuição da massa para a lagrangiana, e M é a massa do campo escalar φ. E ainda existem várias outras implicações e desdobramentos do estudo da lagrangiana, principalmente do estudo das simetrias presentes, que muitos fatos físicos eles estão compreendidos nas simetrias presentes na lagrangiana e nessa nossa descrição. E isso é, claro, um objeto muito interessante de estudo. E foi o que nós fizemos também ao longo do ano, nós estudamos essas simetrias e os desdobramentos como o teorema de Noether. E o nosso foco agora, nessas últimas semanas e nas semanas que virão, é entender diagramas de Feynman, claro, voltando daquele primeiro interesse, que era entender física de partículas, e diagramas de Feynman é algo importantíssimo em física de partículas, só que a gente quer entender de um jeito um pouco diferente, que é usando teoria de perturbação clássica. E por isso nós estamos estudando transformadas de Fourier. Mas então esse é o presente e projetos futuros para a nossa iniciação científica aqui do ICTP-CERF. E gostaríamos de agradecer a nossa orientadora Isabela Maieto, que nos deu todas as ferramentas, instruções, orientações para nós avançarmos no nosso estudo em física. Nosso muito obrigado também vai para o professor Lucas Campos, que foi o responsável por tornar o programa para jovens cientistas realidade. E também nosso agradecimento especial para o professor Dr. Nathan Berkowitz, que em nome do ICTP-CERF apoiou esse projeto tão importante para o nosso crescimento acadêmico e pessoal, né? Todos nós queremos ser físicos e contribuirmos para a ciência, e esse projeto foi muito importante para a gente aprender a pensar fisicamente, começar a calibrar nossa mente para um dia, quem sabe, conseguirmos fazer algo de bom para a ciência. Então foi isso, as nossas referências são essas. Depois, se quiserem que a gente passe por elas. Mas é isso, se alguém tiver perguntas, nós adoraríamos respondê-las. E muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação, Henrique, Lavínia e Arthur. E agora, a palavra está facultada. Quem desejar fazer alguma intervenção, algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Quanto tempo vocês estão estudando isso? Nós começamos em dezembro do ano passado, mas campus só foi, acho que a partir de março, por aí. Eu estou bastante impressionado, porque eu só aprendi o Teorema de Gauss na minha graduação, e agora eu tô vendo esse pessoal no ensino médio, então, muito bom, é só isso que eu tenho para dizer. Acho que estou no caminho certo, se vocês estão pensando em fazer física. Eu acho que o Henrique ainda está um pouco em dúvida, a Lavínia acho que não vai fazer física, né, Lavínia? Mas está interessada em projetos associados à pesquisa, né, Lavínia? Na verdade, eu vou fazer engenharia física na Unicamp. Isso, Né? Não chega a ser física em si, mas eu vou tentar engenharia física. E Exato. os projetos, a iniciação científica me ajudou bastante, inclusive, porque eu tinha bastante dificuldade com relatividade restrita, né? E ultimamente eu consegui fazer, assim, ensinar relatividade restrita para, né, vocês conseguirem ver o nível. E tanto que eu, assim, me apeguei a essa matéria.
eu fiz um projetinho, já submeti ele para a Febrace, né, onde eu ensinei, fiz relatividade restrita para os alunos da minha sala, e fiz um relatório, né, sobre como a gente consegue ensinar física sem que ela se torne um peso de um jeito diferente, mais lúdico, sabe? Então, assim, eu amo física, né? Não tem muito o que dizer. A iniciação científica foi um passo muito grande para, né, conseguir ter essa oportunidade, certo? Muito bem. E o Henrique talvez vai trair a gente, talvez ele vai para matemática, mas tudo bem, a gente vai a gente vai perdoar ele. Mas perguntas para o pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho alguns comentários. Eu acho que a primeira coisa é parabenizar vocês pelo trabalho também. Eu acho que eu vou ainda um passo antes do que o Cassiano falou. Eu não sonhava nem que existia derivada no ensino médio, então nem sabia da existência disso. Quem dera imaginar que vocês estão aprendendo essas coisas durante o ensino médio, então isso é uma coisa muito assim muito legal para seguir na carreira da ciência mesmo, igual a Isa estava comentando aí nas opções de vocês. O que vocês viram na iniciação científica vai, com certeza, ser muito importante. E já que a Lavínia gostou tanto de relatividade, eu acho que eu queria fazer uma pergunta para ela. Se você sabe me dizer de alguns exemplos que, por exemplo, a contração e a dilatação que você comentou, de alguns exemplos que essas coisas afetam o nosso dia a dia, assim, ou se não, não tem nada a ver, o Einstein só pensou nisso daí e foi isso, acabou por aí. Na verdade, a relatividade restrita, não só restrita, a relatividade no geral, ela ajudou bastante para bastante tecnologias que nós usamos hoje em dia. Por mais que nós não usemos no nosso dia a dia, porque nós não somos casos que, como é que eu posso dizer, que andamos, né, a velocidade muito próxima da luz, ela nos ajudou como um exemplo bem clássico, né, que são os GPS, que ajudou bastante a gente, e elas usam, né, os GPS usam bastante conceitos da relatividade restrita para ajudar a gente a se localizar, né? Porque por mais que nós, né, aqui no planeta Terra não sejamos submetidos a essas altas velocidades, né, muito próximas a ser, mas fora, né, do planeta Terra, assim, no universo, bastante coisa, né? Quase tudo é próximo a ser. Então, é bem importante para o nosso dia a dia, algumas tecnologias que nós usamos, que é uma facilidade. E aí, Lavínia, como você estava falando aí do GPS, né? Além dessa coisa das altas velocidades, qual que é a outra coisa que está interferindo bastante no GPS? O fato dele estar em órbita com a Terra, né? Qual que é a outra relatividade que a gente chama que interfere nisso? Você lembra? A relatividade geral. Isso, muito bem, muito legal, exato. Então, lembra que a gente teve uma reunião que a gente discutiu isso? Que é uma diferença, acho que a gente até fez essa conta, que era uma diferença bem pequenininha, mas que imagina que se a gente somasse esse erro a, sei lá, um monte de quilômetros, a gente com certeza iria para o lugar errado se não levasse isso em consideração na localização, né? Sim, sim. É que a diferença, assim, né, da relatividade restrita para a geral é porque a geral, ela trata de todas esses eventos que ocorrem próximos à velocidade da luz, só que com sistemas acelerados, né? Então, seja mais difícil. Sim. É mesmo, viu? Com certeza é. Para não deixar os meninos de fora aí, eu acho que eu tenho uma pergunta para cada também. Eu vou começar com a minha pergunta para o Henrique.
que você estava comentando lá no caso da maneira que Euler tratou a Lagrangiana, né, na hora dele obter as equações de Euler-Lagrange, onde ele tinha alguma coisa que era contínua e ele discretizou essa coisa em intervalos de tempo ali, ΔT, e depois ele fez ele continua com o cálculo e depois ele toma o limite do número de intervalos ser infinito, ΔT vai para zero. O que acontece se eu faço... eu consigo fazer esse mesmo paralelo, mais ou menos, se eu pegar a ideia que você usou de campos serem coisas num espaço contínuo, eu posso discretizar os campos também? Pegar intervalos, ao invés de usar o campo como uma coisa num espaço contínuo, eu usar o campo num espaço discreto e trabalhar com isso assim? Eu não sei. Eu não tenho ideia, na verdade, mas isso me lembrou de algo que eu li no livro A Realidade Não É o que Parece, do Carlos Rovelli, e ele falava algo sobre teoria... como é o nome? Loop Quantum Gravity, tratar de espaços que seriam meio discretizados. Eu não sei como isso funcionaria na prática, não tenho ideia da matemática envolvida, nem se é plausível, mas isso foi o que eu lembrei relacionado a isso, mas eu acho que, assim, na teoria de campos consolidada não faria sentido, porque o espaço-tempo, mesmo na relatividade geral, é um contínuo. Eu acho que eu posso talvez acrescentar um pouquinho nessa discussão. É uma coisa que a gente não conversou de fato, então, de fato, talvez seja uma coisa que a gente pode pontuar, mas essa sua resposta não está errada, Henrique. Você tem uma boa visão quando a gente está olhando isso para todo o espaço que a gente tratou, que é o espaço de Minkowski. Mas existem algumas coisas hoje na física de fronteira aí que a gente chama, nas grandes pesquisas aí, que tentam tratar esses campos nos espaços euclidianos. E aí existe uma área de pesquisa muito forte que chama QCD na rede, que meio que faz isso que o Breno está tentando intuir, mas não é nesse espaço de Minkowski que a gente está mencionando. Nesse espaço de Minkowski, que você acabou de responder, está corretíssimo. Mas existem algumas coisas que a gente tenta fazer que facilita a gente levar isso para um espaço euclidiano, e aí a gente pode tentar discretizar esse espaço. Essa área de pesquisa chama QCD na rede, e a rede é justamente essa coisa de você colocar os campos nesses espaços que você vai colocar eles em pedacinhos, igual você mostrou aquela figura que você colocou a partícula com vários pontos, e depois você fez a curva. Então, é meio que você fazer esse caminho contrário, você levar os campos para o espaço euclidiano. Então, também é uma coisa super complicada, mas a gente não falou sobre isso, então você não tinha obrigatoriedade nenhuma de saber responder, mas é uma coisa aí, caso vocês querem dar uma Não, mas eu pesquisada. gostei da resposta. Gostei Exato. do Loop Quantum Gravity, foi boa. Gostei. Não, mas era isso aí mesmo. A ideia era tentar intuir você sobre que não necessariamente no espaço de Minkowski, mas a gente consegue, de certa maneira, fazer essa discretização aí. E eu tenho uma pergunta para o Arthur também, que você tinha comentado que a gente precisa que o potencial, né, a energia de um campo, ela tenha sempre um ponto de mínimo. Você sabe me dizer o que acontece se não existir esse ponto de mínimo? O que a gente faz num caso como esse? Eu acho que a resposta mais certa seria dizer que esse estado de vácuo tem a ver com renormalização, mas não foi algo que a gente estudou. Só que também esse estado de vácuo tem várias implicações físicas, como a escolha desse estado de vácuo e quebra espontânea de simetria, mas eu não sei dar uma resposta precisa para a real necessidade. Só que, por exemplo, um potencial φ terceira, por exemplo, que não teria esse estado de vácuo, também geraria
uma certa estabilidade se nós pensarmos em partículas que escolhem um estado de vácuo, por assim dizer. Vamos pensar um pouquinho nisso que você falou. Lembra, você falou essa palavra da renormalização, que a gente comentou em algumas reuniões, né? Mas vamos tentar pensar um pouquinho o que isso significa. Você mencionou agora o exemplo do Phi3. O que acontece quando eu tento tirar um mínimo do Phi3? O que acontece? Não vai ter, Não vai ter. Por quê? Como é que é o gráfico dessa função? porque ele vem todo Isso, φ ao cubo, ele sai do infinito e vai para onde? pro infinito. Vai para o infinito, né? Então, a gente tem infinitos na nossa lagrangiana, né? Então, isso traz problemas porque a gente não sabe fazer cálculo com infinitos, né? Então, isso é uma das coisas que, né, que... Lembra que você comentou isso em uma das reuniões, Arthur? Uhum. Isso. Boa. Essa pergunta ela é um pouco meio pegadinha, porque realmente a resposta é tipo, a gente não faz, né? Vamos ignorar o fato de que a gente pode ter ali energia infinita e negativa ainda por cima, e vamos só falar, isso não existe, a gente quer trabalhar com o que é bonitinho e vamos seguir com isso. Ou você faz que nem, eu acho que tem um exemplo legal disso daí, vocês podem procurar mais depois, sobre o mar de Dirac, que Dirac foi um físico que era super bom de fazer conta, e ele chegou em um resultado de energia negativa, e ele falou, não, isso aí não pode existir, vou inventar alguma coisa que explica isso, e foi lá e falou, existe um mar de Dirac aí, mas vocês podem procurar um pouco mais sobre isso, é uma coisa bem legal também para ver. Mas sim, o mais geral é dizer, a gente não gosta dessas coisas, vamos só ignorar que elas existem. Eu acho que eu vou acabar com as perguntas por aqui e deixar só os parabéns para vocês três, pelo trabalho, que está muito bom, e para a Isa também, por coordenar e orientar tudo aí com vocês. Obrigado, Breno. Bom, então, eu só gostaria, antes de já caminhar aqui para o encerramento, agradecer a participação do Cassiano e do Breno, que estiveram aqui com a gente. Muito legal. Eu acho que o pessoal que fez todo esse trabalho é legal ter outras pessoas para discutir e também para compartilhar. E também dar um agradecimento especial à Isabela por ter topado esse desafio, que era um projeto que a gente já queria fazer há bastante tempo, e eu sei do trabalho que dá, assim, tanto em termos de tempo quanto em termos de criatividade mesmo, para tornar as coisas acessíveis, para deixar as coisas fazendo sentido, principalmente tratando de temas tão complexos como vocês estão tratando. Então, muito obrigado mesmo, Isabela. A gente fica muito contente assim, com o fato de você ter tomado a frente disso. E também agradecer, ao mesmo tempo que trazer os parabéns para o Henrique, para o Arthur, para a Lavínia, vocês, junto com o Pedro e o Noah, que faz parte do outro projeto, né, que foi orientado pelo Vitor Subbrac. Agradecer vocês por terem topado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então, acho que foi uma coisa bem legal, vai ficar assim marcado para a gente como a primeira turma, né, dessa primeira chamada, que a gente espera ter outras. Espero também que vocês, no futuro, possam estar presentes, por exemplo, num momento como esse, para também prestigiar o que for desenvolvido pelos futuros participantes do programa. Então, realmente, muito obrigado. E, do mais, é isso. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. A gente vai, muito em breve, deixar tudo isso armazenado na nossa página. E eu vou entrar em contato com vocês de novo só para pedir alguns detalhes em relação ao título do projeto e coisas do tipo. Ok? Então, é isso. Eu queria aproveitar também para fazer uns agradecimentos aí, agradecer você, Lucas, pela confiança. Foi realmente uma experiência muito legal de poder tratar com eles, porque a gente meio que
começou com uma ideia de projeto e eu fui conhecendo eles e vendo o que eles gostavam, o que eles não gostavam. O Henrique começou falando que odiava física de partículas, achava super chato. Então, a gente foi trabalhando o que dava para tirar alguma coisa legal dali. A Lavínia também falou que não tinha um apreço muito grande. Então, a gente foi tentando desenvolver assim, um projeto que desse para que todo mundo desenvolvesse alguma habilidade e que aflorasse essa habilidade, assim, no sentido de que eles gostassem. Tanto que essa reunião, quando a Lavínia, em uma das reuniões que ela veio falar para mim que ela tinha se inscrito na Febrace com um projeto de relatividade, aquilo me pegou, assim, de um jeito que eu fiquei muito emocionada no dia. Eu não sei se ela lembra, mas eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz com o que ela me falou, que ela estava muito empolgada. E também os meninos, o Arthur, o Henrique, todas as reuniões, eu sempre ficava muito surpresa, porque eu sempre passava uma tarefa para eles e eles vinham com 10 vezes mais do que eu tinha passado. Então, foi muito fácil de fazer essa orientação, foi muito fácil, porque eles se mostraram muito dispostos o tempo todo, o tempo todo. Toda essa apresentação deles, eles fizeram do zero. Eu só fui pegando e falando, olha, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui lá, como que vocês querem, mas eu não falei assim, olha, vocês vão fazer isso, isso e isso. Não. Eles falaram assim, não, Isa, vamos fazendo. Aí, um dia eles estavam com a apresentação pronta, eles, a Lavínia, a hora que eu fui ver, já estava tudo bolado e eu só fui dando ponto a ponto. Então, parabenizar demais o trabalho deles, eu estou muito orgulhosa, muito feliz. Foi o que eu falei lá no começo, fazer parte desse projeto não é tipo, poxa, eles estão tendo orientação minha, mas não, é eu pensar que lá para frente, quando eu ver eles se tornando esses cientistas e qualquer coisa que eles escolherem, eu pensar que eu passei pela caminhada deles. É isso que vai me deixar feliz, que eu tive o privilégio de trabalhar com essa galera. Então é isso, muito obrigada, pessoal. Parabéns pelo trabalho. É isso, gente. Então, obrigado mais uma vez, parabéns pela apresentação, obrigado a todo mundo que esteve aqui envolvido. E é isso, a gente se vê em breve. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu.